Olá pessoal, boa tarde. Gravando aqui uma aula sobre ângulos para a nega mais linda do mundo, minha sobrinha Maria Eduarda, neguinha que eu amo. Nega, vamos lá. Eu vi que o conteúdo que você estava estudando é ângulos, certo? Então o tio preparou aqui algumas definições e conceitos básicos que você precisa aprender para lidar bem com esse estudo de ângulos. Eu acredito que o mais importante de início é você entender primeiro o que é um ângulo, certo? Um ângulo nada mais é do que o espaço entre duas retas, tá? Então sempre que a gente estiver trabalhando com ângulo, a gente vai estar calculando a medida desse espaço aqui, ó, entre uma reta e outra, tá? Todo ângulo ele é composto por alguns elementos, que são eles: duas semirretas, uma de um lado, outra do outro. Essas semirretas elas são chamadas de lado dos ângulos, tá certo? Cada uma das semirretas elas recebem um nome de acordo com os pontos que ela liga. Essa semirreta aqui, ela é chamada de BA, por conta que ela liga os pontos de B até A. Essa outra semirreta aqui, ela é chamada de BC, porque ela liga o ponto B até o ponto C, tá? Esses são os lados do ângulo, e o ângulo propriamente dito que a gente está estudando é esse espaço aqui no meio, tá? Então sempre que a gente estiver calculando a medida de um ângulo, a gente vai estar calculando o espaço que tem entre duas retas, tá? Todo ângulo ele recebe um nome de acordo com os pontos que ele liga. Esse ângulo que o tio desenhou aqui, ó, é um ângulo chamado de ABC, com esse acento circunflexo em cima do B. Por que esse acento circunflexo está em cima do B? Porque é onde está localizado o vértice do triângulo. O que é o vértice do triângulo? É onde, aliás, o que é o vértice do ângulo? É o local onde o ângulo faz a curva, tá? Eu tenho aqui o ponto A, B e C, por isso aqui ângulo ABC, com o acento circunflexo em cima do B, porque o ângulo faz curva bem onde está o ponto B, tá? Essa é a notação de dar nome a triângulos, aliás, a ângulos, perdão, que também funciona para triângulos, tá certo? Mas o acento circunflexo está em cima do B, porque é onde o ângulo faz a curva, tá bom? Seguindo, nós vamos agora entender um pouquinho das unidades de medida de ângulo. A principal unidade de medida de ângulo é o grau, certo? Só que essa unidade de medida ela tem algumas subdivisões, que é o minuto e é o segundo. Como é que essas unidades de medida são representadas? Sempre que eu tenho um número acompanhado com essa bolinha na frente, é indicação de grau. Por exemplo, bem aqui embaixo eu tenho 1 grau, certo? Qual é a indicação de minuto? É uma aspazinha dessa aqui, ó. Sempre que a gente tiver um número seguido de uma aspazinha na frente, a gente tem 1 minuto. E o segundo, 2 aspas. Sempre que a gente tiver um número qualquer seguido de 2 aspas na frente na matemática, a gente lê dessa forma. Por exemplo, aqui, ó, 3.600 segundos. Como é que essas unidades de medida se ligam? 1 grau corresponde a 60 minutos. 1 grau corresponde a 60 minutos e 1 minuto corresponde a 60 segundos. Essa relação aqui é bem igual à relação de contagem de tempo, de hora, tá? Só que aqui muda, ao invés de hora, a gente tem o grau. Por exemplo, 1 grau corresponde a 60 minutos. 1 minuto corresponde a 60 segundos. É a mesma coisa de quem conhece a contagem do tempo. 1 hora tem 60 minutos. E cada minuto tem 60 segundos. Então, fazendo a relação agora de grau para segundos, ó, vamos entender aqui, ó, que é essa relação. Em cada grau, dentro dele tem 3.600 segundos. Por quê? 1 grau, dentro de 1 grau, tem 60 minutos. E dentro de cada um desses 60 minutos tem 60 segundos. Então 60 vezes 60 tem 3.600 segundos. Entendendo aqui, recapitulando mais devagarzinho. Ó, dentro de 1 grau tem 60 minutos. Está expresso aqui, ó. Em 1 grau, 60 minutos.
Dentro de 1 minuto tem 60 segundos. Está aqui essa expressão. 1 minuto é igual a 60 segundos. E como é que eu faço a relação de grau direto para segundo? É só pensar o seguinte. Se dentro de 1 grau tem 60 minutos e dentro de cada um desses 60 minutos tem 60 segundos, é só fazer 60 vezes 60 que eu vou ter 3.600 segundos dentro de 1 grau. Essas são as principais unidades de medida de ângulo. Para estudar as operações com ângulo, que é o que a gente vai ver daqui a pouco, é necessário que você entenda bem essa relação. 1 grau corresponde a 60 minutos. 1 minuto corresponde a 60 segundos. Tá certo? Essas relações estão expressas aqui. O tio vai mandar essa foto para você. Beleza? Como é que a gente lê uma medida de ângulo que vem expressa dessa forma aqui? Aqui o tio está colocando por extenso, porque o tio viu que na sua atividade também tinha uma questão para fazer isso. Como é que a gente lê isso aqui, ó? 7 graus, por conta da bolinha, 12 minutos, 31 segundos. A mesma coisa é o inverso. Se a gente precisasse colocar através de símbolos a medida do ângulo e viesse dando ele expresso de forma extensa, viesse aqui, sei lá, 15 graus, a gente iria expressar assim, ó, 15 graus, 32 minutos, o 32 com a aspa, e 2 segundos, o 2 com 2 aspas, que é o símbolozinho que representa os segundos, tá? Eu espero que o tio não esteja indo muito rápido. Qualquer dúvida, depois de assistir essa videoaula, você vai poder tirar com o tio via WhatsApp, tá bom? Até agora, o que é que eu espero que você tenha entendido? O que é exatamente um ângulo, que é esse